Ó, o imã eu não tinha visto, e a mensagem é bem significativa. Magnetismo espiritual, do livro Pão Nosso, por Chico e Emmanuel. Magnetismo espiritual. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda a pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura, que dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, meu amigo, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem neste sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. E aqui reunidos, Senhor, em teu nome, que possamos saber sermos exemplos do Mestre, olhar o que ele plantou no nosso caminho e seguir-lhe. Sabemos que não é difícil, que não é fácil, mas tendo ele à nossa frente, nos guiando, conseguimos chegar até onde ele está. E que o nosso amigo Emerson, que veio aqui com o maior carinho, possa colocar um pouco dos ensinamentos de Jesus, exemplos dele, para todos nós. Que assim seja. Vai lá. Isso aí. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui na casa, agradecendo desde já o convite para todos. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, que é discutir sobre o que é cumprir de fato a lei de amor de Jesus, né? Muitos de nós ainda falamos que somos cristãos. Só que ser cristão é se comportar como cristão. É exercer a lei de amor. E exercer a lei de amor é exercer a afabilidade e a doçura, algo que falta muito no nosso mundo. Um pedagogo espírita chamado Marcos Demário, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o mundo já está cheio de livros, o que falta é amor. Se nós observarmos, o conhecimento intelectual nas últimas décadas alcançou o seu auge. A tecnologia, o modo como nós utilizamos hoje os meios de informação de forma muito mais séria. Mas embora nós tenhamos hoje um iPhone que consegue nos conectar com uma pessoa no Japão, muitas das vezes nós não conseguimos nos conectar com uma pessoa que mora na nossa casa, com a pessoa que está ali na rua. E às vezes não precisa nem do pão, precisa só de um olhar sem julgamento, um olhar fraterno. Então discutir a afabilidade e a doçura é discutir acima de tudo aquilo que Kardec falou para a gente. O verdadeiro espírita é aquele que busca conter as suas más tendências e fazer florescer as virtudes cristãs. Então essa é a nossa tarefa reencarnatória, né? Sair da matéria melhor do que nós entramos, tentarmos nos dulcificar, tentarmos nos tornar mais afetuosos, mais amorosos, né? Então a primeira pergunta que eu destaco aqui para a gente hoje é: o que falta no nosso mundo, né? Estamos aí diante de inúmeros conflitos geopolíticos agora, né? A Ucrânia, a Rússia, nós temos Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e Groenlândia, Estados Unidos e todo mundo, não é isso? E no meio desses conflitos todos
que nós observamos, o que nos falta? Se de fato nós temos recursos intelectuais, se nós temos a diplomacia, se nós temos os próprios recursos de natureza política, econômica. Nós vivenciamos ainda a fome, né? Recentemente, a União Europeia deu um auxílio para a guerra da Ucrânia que gira em torno de 60 bilhões, né, de euros, o que daria quase 300 bilhões de reais, o que seria suficiente para apaziguar a fome no mundo de uma forma, talvez até exterminar com 60 bilhões de euros a fome do modo que existe. E as doenças, né? Por que se nós temos tanta tecnologia, por que se nós temos tanto conhecimento, nós ainda ficamos doentes? Por que os nossos avós lá atrás não tinham câncer e as nossas gerações subsequentes passaram a ter? Todas essas questões envolvem a falta de amor. Seja amor próprio, porque a doença é fruto do desequilíbrio do próprio espírito. Então, quem se ama, se cuida e não se desequilibra. Uma vez eu falei isso no estudo, a menina ficou um pouco chateada. Eu falei assim, você está dizendo que eu estou doente porque eu quero? E na verdade quem fala não sou eu. Joana de Ângeles tem um livro muito bacana sobre momentos de saúde e consciência, em que ela chama a atenção de que quando o espírito se desequilibra, o corpo representa o desequilíbrio. Então ela fala que a forma da cura é sempre o auto-amor, né? A fome é a falta de amor ao próximo, a guerra também. Então, nós percebemos que os problemas que envolvem o mundo, envolvem a nossa vida, decorrem da falta de amor. Talvez por isso que Jesus, que segundo a própria Joana de Ângeles, é o nosso maior psicoterapeuta, porque ele conseguia trazer a resolução de todos os conflitos internos e externos que construímos, ele só trouxe uma lei para nós. Qual foi a lei? A lei do amor. É interessante isso, né? Ele sintetiza no mandamento único para Pedro o amor. Olha que interessante, ele não fala fé, ele não fala religião, ele fala o amor. Porque ele entendia que no estágio de primitivismo que nós temos, nessa inferioridade que nós ainda temos, nessa falta de amor que nós ainda temos, a chave para resolver os nossos conflitos internos e os nossos conflitos com os outros é a pedagogia do amor. E ele usava essa psicoterapia do amor o tempo todo. Era o amor que era a chave da resolução dos conflitos que Jesus fazia. E nós não levamos a sério a mensagem dele às vezes. Nós fazemos algo errado. Qual a primeira coisa que tendemos a fazer? Nos culpar. Já pensaram nisso? A gente fica com a consciência culpada, fica pensando naquilo que a gente fez, fica remoendo, não ficamos? Isso é amor conosco? Um amor que cobra, que exige, que não se perdoa? Quando o nosso irmão faz alguma coisa com a gente, às vezes o irmão próximo, né, um parente, a pessoa que você ama e vive num relacionamento, ou às vezes uma pessoa no seu trabalho, alguma coisa, nós não perdoamos ela, exigimos dela, cobramos dela, achamos que ela tinha que se comportar de outra forma. Criamos um conflito interpessoal. Também por falta de quê? De amor. Quando Jesus propõe a terapia do amor, ele propõe a única forma de nós nos libertarmos dos nossos sofrimentos. Sofrimentos que nós criamos, por falta de vivenciar o amor. Mas, poxa, essa pessoa gritou comigo, a pessoa falou algo ruim comigo, ela está errada. A questão não é sobre ela. A questão é sobre quem? Sobre nós mesmos. Nós ficamos sem paz pela briga que alguém fez. Já perceberam isso? Alguém fala algo, faz algo, e você que estava no estado de harmonia, se deixa desarmonizar. Por isso que é uma psicoterapia, vai dizer a Joana do amor. Porque o amor vai funcionar como uma terapia restaurativa, que vai retirar todos os conflitos psicológicos que eu tenho. Me falou bobagem, ele é tão imperfeito quanto eu. Mas mais do que isso, porque não se trata sobre ele, não é isso? Se trata sobre quem? Sobre nós. Eu não vou me fazer sofrer pelo que o outro fez. O que o outro fez fala mais sobre o outro do que sobre mim. Entender que a proposta do amor é uma proposta de primeiro eu me amar, de ter um cuidado comigo tão grande, a ponto de que isso vai se exteriorizar no cuidado com o outro. Porque se eu não sofro, eu também não quero que o outro sofra. Mas primeiro eu preciso não sofrer. E nós temos um pequeno masoquismo, nós gostamos de sofrer. Nós gostamos de receber o conflito
e muitas das vezes de nos infantilizarmos diante do conflito. Ah, mas ele fez algo comigo, eu não posso ficar chateado, é meu direito, Emerson. Você pode fazer o que você quiser, a lei do livre-arbítrio, né? É o postulado fundamental que se alicerça toda a doutrina espírita. A grande questão é, a partir do momento que alguém faz algo comigo e eu sofro, quem está se punindo sou eu. Sou eu que estou me permitindo hoje vivenciar a mágoa por algo que a pessoa fez ontem, ou às vezes há anos. Não acontece com a gente? A gente fica anos remoendo algo que alguém fez. E engraçado que a pessoa já seguiu em frente. Engraçado que as leis de causa e efeito vão fazer com que ela repare isso em outro momento. Mas você está aqui parado, sofrendo. Então a terapia do amor de Jesus é uma terapia libertadora, porque é a terapia em que eu assumo que eu posso ser feliz. E eu que vou construir a minha felicidade, não o outro. E como eu construo minha felicidade? Primeiro me amando, mas me amando muito. Me amando muito. Eu faço um estudo, que é um estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Também. Né? Que a gente faz esse estudo não só com as aulas gravadas, mas com encontros presenciais para debate. E aí uma coisa que eu fiz, uma pergunta para os participantes, que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que é o seguinte: você já se levou você para sair num encontro? E quando eu fiz essa pergunta, os participantes me olharam com uma forma estranha. Mas como assim? Bem, você vai levar alguém no encontro, ou você vai no encontro com alguém, você vai vestir a sua melhor roupa, você vai se preparar com antecipação, não é isso? Você vai se preocupar onde você vai, o que você vai fazer. Você faz todo um ritual para fazer a outra pessoa feliz e amada. Mas e quando o encontro é só com você? E quando você não vai sair para almoçar com alguém? Vai sair para você almoçar sozinho? Você se leva naquele restaurante que você levaria a outra pessoa? Quando é algo para você, você faz da mesma forma que você faria para o outro? Então olha que interessante, muitas das vezes a gente leva os outros para passear, para sair, mas nós não levamos nós mesmos. Nós não nos tratamos com amor e cuidado que muitas das vezes nós dispensamos aos outros. Uma amiga minha falou: não, Emerson, eu estou com um problema de saúde, mas eu nem tenho tempo de parar para cuidar porque minha mãe está muito doente. Eu falei: olha, não pode ser assim. Porque se você ficar mais doente do que ela e desencarnar, vai deixar ela numa situação pior ainda. Nós precisamos entender que o convite de Jesus, esse amor que ele dava aos outros, ele só dava porque ele tinha muito amor dentro dele por ele. Por isso que ele fala: amará teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não adianta eu ser aquele pai que dou tudo para o meu filho e para mim eu não dou nada. Eu crio ele com uma ilusão, muitas das vezes vai se tornar um adulto que não vai receber um não, o que é muito comum, a gente conhece por aí. E ao mesmo tempo eu não estou ensinando ele a ter empatia, porque sempre é o que ele quer, o que ele precisa. Quando viver em sociedade, significa eu olhar para o outro e entender que o outro também tem necessidade. Ou seja, o convite de Jesus é um convite difícil porque a gente ainda não sabe o que é amar. E não sabe como nos amar. Então, precisamos de amor sim, por quê? Olha o que Jesus falou, eu acho que é a passagem mais belíssima. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, acho todas as frases lindas, mas eu gosto dessa frase, quando ele fala que todos conhecerão os seus discípulos por eles muito se amarem. Olha, isso está em João, isso está em Mateus, e em ambas as passagens tem a palavra muito, que eu acho que muda todo o significado da frase, vocês concordam? Meus discípulos não serão conhecidos por se amarem, mas por muito se amarem. Então já começa um problema, a gente já não é mais cristão, a gente é discípulo de cristão. Ou aprendiz de cristão. Lembra do jovem aprendiz? Que está ali na empresa, meio perdido, tentando aprender alguma coisa ou outra. É a gente, jovem aprendiz de cristão. Porque ser cristão é ser como Maria de Magdala, que amou muito ele e continuou amando depois. É como João Evangelista, o próprio João, Maria de Nazaré, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, pessoas que a gente vê que de fato desenvolveram essa capacidade extrema de empatia, de muito se amar. E ele dá um dever muito claro para a gente,
Podemos conhecer todas as obras do Espiritismo. Eu facilitava um livro, eu facilito ele, a Gênese, mas eu facilitava com uma turma o livro A Gênese, que eu tinha um físico na sala de aula. Então você já imagina, né? Eu sou do direito, não sou das ciências naturais, e ele é físico. Então ele tentava me colocar algumas armadilhas na hora da Gênese, né? Para fazer discussões sobre antimatéria, matéria escura e afins, e eu sempre puxava ele de fato o seguinte: olha, é importantíssimo a gente entender os capítulos da Gênese. Claro que é. Entender como a formação do mundo material acontece e como o princípio espiritual atua junto. Mas nós só estudamos a Gênese para aprender a nos amar. Nós viemos na casa espírita para construir uma casa espírita dentro de nós. A proposta do Evangelho de Jesus é de nos apontar o roteiro seguro para a felicidade. E o roteiro seguro para a felicidade é nós ampliarmos a nossa capacidade de amor. Claro que entendo que esse amarmos muitos uns aos outros não significa que nós ainda seremos capazes de dar o amor de forma igual a todos. Mas nós precisamos nos treinar. Nos treinar a não provar o desamor. O desamor que faz que muitas das vezes um familiar seu está errado e a outra pessoa está certa, você defenda ele porque é seu familiar. Isso não é amor, é egoísmo. O amor é o que educa, que ensina. Então você fala, olha, você está errado. E você, desconhecido, está certo. Não é essa a parábola que Jesus explica? Porque quando ele fala para o Pedro que o mandamento maior é a lei de amor, o que Pedro fala para ele? Mas que eu vou amar o meu próximo, o meu parente? O que Jesus conta? A parábola do bom samaritano. Que é a parábola da pessoa que amou um desconhecido. Para mostrar que o nosso dever de amor é um dever de amor fraternal com todos. Claro que alguns nós vamos ter uma dificuldade maior. Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar os meus inimigos? Se eles me desejam mal, praticam mal, se eles repelem ou geram um fluido deletério para mim, Kardec vai explicar. Para esses que têm até uma falta de afinidade fluídica, o amar os nossos inimigos é não desejar o mal e fazer o bem se ele precisar. Olha que interessante. Eu não vou abraçar ele, afinal ele é meu inimigo. Mas eu não vou desejar o mal a ele, e se ele precisar de mim, porque a vida vai criar essas situações, eu vou fazer o bem para ele, porque isso vai ajudar a fazer o quê? Reparar os nossos laços, romper os grilhões de ódio. Essa é a ideia. Mas para todos os outros, nós temos que ir ampliando a nossa capacidade de nós nos amarmos, de olharmos para o outro com empatia. Porque se nós percebemos hoje, o nosso mundo é um mundo muito pouco empático. Vamos fazer um exercício. Olha para a pessoa que está do seu lado agora, por favor. Olha para a pessoa que está do seu lado, gente. Já reparou que às vezes a gente senta e nem olhou a pessoa? Nem deu uma palavra com a pessoa? Eu falo isso que eu também. Às vezes eu tinha o hábito de sentar para assistir a palestra e sentava lá e eu ficava pensando na palestra. Mas é a pessoa que está do lado? Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Essa capacidade de nós nos reconhecermos como seres que amam e que precisam ser amados. Então o convite de Jesus para nos precisar amar é para que nós possamos entender que para sermos discípulos de Jesus, ou seja, para recebermos a boa nova e encontrarmos a felicidade, nós precisamos desenvolver uma única palavra que é muito difícil, o amor. Porque amar é muito difícil, vocês concordam? Porque a gente tem aquele parente complicado, aquele parente difícil, aquele parente que por mais que você tente, você não consegue ajustar os ponteiros. É isso, você vai tentar ajustar os ponteiros. Você tem aquele colega de trabalho complicado, difícil, grosseiro, rude. É você não desejar mal a ele e ainda tentar ser solícito. Você tem aquele esposo, aquela esposa que tem aquele hábito que te irrita, aquela convivência às vezes que é difícil, é tentar construir entendimento. Eu acho que a palavra certa é essa, né? O muito nos amarmos é muito nós tentarmos nos amar. Porque eu acho que a gente não vai conseguir ainda amar da forma como Jesus amou. Mas nós precisamos chegar a consensos, entendimentos. Nós precisamos tentar nos construir isso. Então nós precisamos nos amar porque não só Jesus falou, mas que, como eu já adiantei, muitos conflitos externos, muitos vazios existenciais decorrem da nossa falta de amor. A Joana de Anjos, nesse livro Amor Imbatível Amor, ela vai trabalhar justamente isso.
A falta de amor retira a falta de significado na vida do ser. Quando nós olhamos os nossos irmãos viciados, seja viciado em drogas, em bebida alcoólica, em sexo, ou o que for, até mesmo na comida, o processo de viciação é sempre um processo de fuga. E o processo de fuga da realidade é sempre um processo de fuga dos nossos conflitos, de não vivenciar as situações que a vida traz para a gente. E nós não conseguimos vivenciar por falta de amor. Porque quem se ama sabe que tem que assumir as responsabilidades perante a vida. E quem se ama, diante do conflito do outro, dá uma solução que evite ter conflito. Aquilo que vovó fazia, que a gente reclamava, né? Colocar panos quentes, né? Colocar panos quentes é uma forma psicológica de lidar bem com o conflito. O enfrentamento não é. Hoje a nossa sociedade está muito polarizada, não é isso? É triste ver que nos últimos anos a briga política virou uma briga no lar das pessoas. Familiares saindo do grupo do WhatsApp ou brigando em almoço de família por causa de partido A ou partido B. Isso não é ser evangélico, isso não é ser cristão, isso não é ser espírita. É entender que os conflitos nós vamos criando pela falta de amor. Seja os conflitos com o outro, ou seja os conflitos existenciais com a gente. O amor é uma tarefa urgente, Joana vai dizer nessa hora. Porque só ele é capaz de nos restaurar não só a saúde física, mas a saúde emocional, mental e nos deixar plenos para a felicidade. É uma mudança de perspectiva muito grande. Porque o problema da minha vida agora não é o meu trabalho, o problema da minha vida agora não é minha família, o problema da minha vida não é agora é o outro, o problema da minha vida sou eu, como eu respondo as coisas sem amor. Porque se eu respondesse com amor, eu conseguiria responder melhor. Então, olha o que ela fala. O amor é o elemento-chave para a busca de propósito na encarnação. Às vezes a pessoa está com a vida sem sentido. André Luiz, na série O Nosso Lar, né? Ia para o trabalho, voltava do trabalho, ia para a igreja só aos domingos, ouvia o padre falando, atendia uma senhorazinha de graça porque tinha que descontar no imposto de renda. Ele vivia aquela vidinha dele com uma falta de sentido existencial. Desencarna, vai para onde? Numa zona umbralina. A gente não encarnou para brincar de Lego, não é isso? Ou brincar de casinha, né? Exercer só atividades materiais. As coisas materiais que nós fazemos são as coisas materiais para que nós possamos desenvolver as virtudes espirituais. Então, muitas das vezes, a gente esquece que o propósito da encarnação é desenvolver a nossa moralidade. E isso vai ser desenvolver a nossa moralidade, olha onde eu vou chamar a atenção, através do amor. Essa moralidade cristã, que não é uma moral, é uma ética, a ética cristã é a ética do amor. Todo mundo concorda? Porque eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que aquela deputada federal, Erika Hilton, ela falou uma frase impactante. Ela falou assim, se Jesus... Ela estava discutindo com a bancada evangélica na Câmara dos Deputados, ela falou, se Jesus viesse hoje, ele sentaria na mesa comigo para comer, não com os senhores. E olha, se eu fosse professor dela, nota 10, já vale tudo. Porque Jesus sentou com a prostituta, não foi isso? Não com o fariseu. Jesus hoje sentaria com a pessoa transexual e não com o falso religioso. Porque o comando é amor, o comando não é dissensão, não é ódio, não é julgamento. Então olha como a gente esquece que toda a ética cristã tem um pilar, que é pilar do quê? Do amor. Claro que você pode pessoalmente ter a sua dificuldade de entender as escolhas do outro, porque nós não somos perfeitos. Mas o que o comando cristão pede é que a gente trate essa pessoa com amor. Por mais que eu possa discordar, por mais que eu possa não entender, eu ainda vou tratar ela com amor. É esse o comando cristão. Por que nos falta sentido na nossa vida? Porque, como diz Joana de Ângeles, hoje nós temos tantas crises de depressão, de ansiedade. Já perceberam que o século XXI não é o século das doenças físicas, mas das doenças psicossomáticas e psicológicas? Uma amiga minha que é médica, ela fala que 30% dos pacientes que vai no consultório dela não tem problema orgânico da especialidade dela. O problema é psicológico. Aparece lá com aquela pressão alta, aparece lá
com aquela crise, e é uma crise de ansiedade, é uma crise emocional. Faz os exames e ele está bem, fisicamente. O problema é a psique, a mente. Por que isso? Porque nos falta esse propósito da encarnação, que é o amor, para preencher o nosso vazio existencial, para dar sentido à nossa vida. Quem ama não tem ansiedade. Ó, pergunta difícil. Por que quem ama não tem ansiedade? Ansiedade é preocupação com o amanhã, com algo que vai acontecer. Você tem um compromisso amanhã, eu tenho amigos que são assim, já está hoje preocupado, já está hoje se preparado, já está hoje desesperado. É falta de amor o quê? Próprio. Você está sofrendo por um compromisso amanhã. Com todo respeito, sem ser pessimista num domingo de manhã tão lindo como esse. Mas talvez a gente nem vai estar vivo para ir no compromisso. Já pensaram nisso? Eu penso muito nisso. Também. Quando alguém chega para mim e fala assim, você pode fazer uma palestra em outubro? Já aconteceu essa semana. Eu falo, posso, mas eu fico pensando, posso se eu tiver o quê? Encarnado. Porque eu posso desencarnar. Só não desencarna só quem é idoso, né? Ao contrário, às vezes a pessoa tem uma longa vida, 90 a 100 anos, e às vezes a pessoa tem uma vida muito curta. E por que então vou me preocupar com o amanhã? O amanhã é o problema de amanhã. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus, lembra? Olha os passarinhos, eles se preocupam com o que vão comer amanhã? Não. Eles acreditam na providência e na previdência divina. A gente que não confia e fica problematizando o futuro. Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Se acontecer, vai acontecer no momento que tem que acontecer. Se Deus permitir que aconteça. E se acontecer porque Deus permitiu que aconteça, é porque vai ter algo de bom para mim ali. Vai ter um aprendizado. Então, quanto mais a gente ama a nós, o próximo e a Deus, mais a gente preenche esses vazios. Porque a ansiedade é filha da falta de paciência, da falta de resignação. Se eu coloco amor no lugar, aparece mais paciência, aparece mais resignação. E isso me conecta com a consciência maior, com a consciência divina. Então a gente precisa aprender a amar o outro. E como eu falei, nós não sabemos amar o outro. Porque como nós não sabemos nos amar e nos infantilizamos, nós não sabemos amar o outro e infantilizamos o outro. Eu vejo isso muito com as nossas crianças. A criança chega chorando, porque teve uma briga na escola. A nossa primeira atitude sempre é confortar ela. Já perceberam? Aí se eu falar, poxa, Emerson, mas não é para confortar, a criança está chorando. Mas geralmente a gente conforta e a gente adota falta de maturidade psicológica. A gente faz ela entender que está certo ela reagir daquela forma naquela situação. Quando nós deveríamos educar ela de que nem toda situação conflituosa a gente precisa responder com desespero. Mas como é que eu vou educar ela assim se eu não tenho essa educação? Se quando morre um parente meu, eu entro em desespero. Se quando acontece um problema de saúde grave, eu entro em desespero. Se quando acontece qualquer situação adversarial, eu entro em desespero. Olha como a gente já tem maturidade emocional que impede a gente de amar plenamente. Porque se eu ainda não sei lidar com os problemas da minha vida, como é que eu vou lidar com o outro? Por isso que nós vivemos numa sociedade conflituosa. Numa sociedade onde ninguém se ama verdadeiramente, não consegue amar quem? O próximo. Não consegue desenvolver a empatia necessária. Por isso que é um convite do autodescobrimento, do auto-amor, da proposta de eu olhar para mim e me dulcificar mais. Não é esse o tema da palestra? Porque se eu consigo me dulcificar mais, eu consigo olhar para o outro com mais empatia. Eu consigo olhar para o outro com mais amor. E é por isso que a parábola do bom samaritano é uma parábola muito profunda. Olha o nome da parábola, a parábola do bom samaritano. Por que do bom samaritano? Porque os samaritanos eram mal vistos. Samarita era mal visto. Samarita era tão mal visto em Jerusalém que eles tinham um templo próprio para orar. Olha que interessante. Em todo o reino judaico ali, havia um grande templo, justamente em Israel. Mas em Samarita eles construíram um templo, para o samaritano não precisar sair de Samarita e vir orar em Jerusalém. Eles eram mal vistos porque eles tinham feito uma dissensão política. Então eles eram muito mal vistos.
E Jesus faz justamente a parábola do bom samaritano para chamar a atenção que aquele que ama, ele consegue preencher todos os seus pecados. Não é o que Jesus falou? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, por mais que ele seja mal visto, se ele praticar um ato de amor verdadeiro, ele consegue cumprir tudo aquilo. E qual o ato de amor verdadeiro dele? Encontrar um homem caído na estrada e ajudar ele. Mas ele só jogou o dinheiro. Falou, toma aqui o dinheiro e vai ao médico. Que é o que a gente faz às vezes com morador de rua, não é isso? A gente acha que está ajudando só dando dinheiro. A gente vai muito longe, né? A gente acha que tem que ajudar um morador de rua. Às vezes é a pessoa dentro da sua casa. Aquele parente que está com uma dificuldade. Aquela pessoa que você tem uma relação conflituosa. O amor começa ali. Ele trata ele como se fosse parente dele. Vocês concordam na parábola? Ele limpa os ferimentos, ele coloca ele no cavalo, ele leva até a estabaria, não é isso? Ele paga a pessoa para cuidar dele e ele fala, vou voltar para olhar ele. E ele é um desconhecido. Como é que a gente então vai amar? Amar é simplesmente fazer o que o outro precisa. É desenvolver essa capacidade de olhar para o outro com amor, com bondade. Né? Lá no Livro dos Espíritos, vem talvez eu ache a pergunta mais difícil. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da caridade? Do amor com o outro, né? O amor para o outro é a caridade. Benevolência para com todos, bondade com todos. Tem gente que tem bondade só com algumas pessoas, né? Uma vez tinha um palestrante que eu adorava ouvir ele, tinha uma voz doce, sensível, ele era muito gentil nas palestras, ele era praticamente meu ídolo. Lá atrás, uns 30 anos atrás. E aí um dia eu encontrei com ele no banco, né? Eu nunca tinha tempo de falar com ele. Aí eu falei, poxa, vou aproveitar que eu encontrei ele agora no banco, vou falar que eu adoro as palestras e tudo mais. Quando eu encontrei com ele no banco, ele olhou para minha cara e virou a cara e foi embora. E aí? O nosso amor não pode ser só nas palavras, tem que ser nos nossos gestos, né? A nossa bondade não pode ser direcionada. Não pode ser, estou aqui na palestra, sou bom com todo mundo. Vou lá para fora, não sou bom. Tem que ser a benevolência com todos, a bondade com todos. A gente aprender a ser bom com as pessoas. Indulgência para as imperfeições, né? Olha que difícil, né? Ser indulgente com as imperfeições. Poxa, o seu irmão está desequilibrado. Tem que ter indulgência com ele. Tem que ter essa aceitação de entender que é o desequilíbrio dele. Talvez me incomode o desequilíbrio dele, não é isso? Mas talvez eu tenha outro desequilíbrio que incomode ele. Vocês concordam? Todos nós aqui temos imperfeições que vão incomodando as pessoas. O importante é a gente entender que a convivência recíproca pressupõe eu aceitar as imperfeições do outro, assim como os outros vão aceitar as minhas imperfeições. Fácil? Muito difícil. Né? E por fim, perdão das ofensas. Olha que complicado. A pessoa sabia o que ela estava fazendo. A pessoa quis fazer o que ela quis fazer. Mas você não perdoa por causa dela, você perdoa por causa de quem? Todo esse comando aqui, gente, não tem a ver com o outro, tem a ver com quem? Com você. Se eu quero ser feliz, eu tenho que ser bom com todos. Porque a felicidade pressupõe a virtude do amor. Enquanto eu não amar todos, eu vou ser infeliz. A vida vai me trazer situações de infelicidade. Eu vou construir essas situações. Por que eu vou ser indulgente com as perfeições do outro? Porque se eu me amo com os meus defeitos. Então eu vou aprender a amar o outro também com os defeitos dele. Se eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, o que o outro fez, eu deixo com o outro. Eu não vou me punir. O convite é um convite difícil, mas é um convite importante. A da gente entender que toda essa forma de amor é, acima de tudo, o amor com a gente. Não é com o outro. Tem uma história de Gandhi que eu gosto muito, que é a história que uma mãe chegou para o Gandhi e falou assim, Gandhi, meu filho está com problema de açúcar alto, o médico acha que ele vai ficar diabético, então se ele não parar de comer doce, ele vai ficar ruim, você pode conversar com ele para parar de comer doce? E o Gandhi olhou para ela e falou, posso sim, volta daqui a um mês. Ela achou estranho, ficou assustada, pensou ele vai fazer alguma coisa, preparar alguma coisa, voltou depois de um mês. Depois de um mês, ela voltou e falou, Gandhi, você pode falar com meu filho, então? Ele falou assim, claro. Ele entrou, conversou com o menino. E o menino foi embora. O menino não comeu mais doce. Aí ela voltou para conversar com o Gandhi. Ela falou, queria te agradecer que você falou com meu filho, ele parou de comer doce. Mas por que você levou um mês
para poder fazer isso? E Gandhi respondeu, porque eu precisava ficar sem comer açúcar. Porque como é que eu ia falar para ele não comer açúcar se eu estava consumindo açúcar? Olha que interessante. O amor para o outro é sempre um reflexo do amor que nós devemos ter por nós mesmos. E é isso que está na bondade da benevolência, né? As pessoas não entendem essa cena do Evangelho. Elas não entendem a representação de Maria Madalena estar lavando os pés de Jesus. Ela não lava os pés de Jesus como um sinal de submissão. Eu acho que os nossos irmãos, às vezes, cristãos, interpretam muito errado as passagens do Evangelho. Não é sinal de submissão. É sinal de amor e de bondade. Porque naquela época, todo judeu tinha como uma praxe social, se alguém chegasse na sua casa, você dava água para lavar os pés, porque as estradas eram de terra. E você dava óleo para ungir o cabelo, porque imagina, não tinha Pantene naquela época. Então o cabelo das pessoas ficava desgreado, né? E aí, como ele foi na casa de um fariseu, e o fariseu queria mostrar para todo mundo que Jesus não tinha nada de divino, ele dá a água e o óleo para todo mundo, menos para quem? Para Jesus. Porque ele queria que Jesus tivesse uma aparência de um homem qualquer, de um homem sem valor. Para que as pessoas que estivessem ali vissem, olha, esse não pode ser o Rabi, não pode ser o Filho de Deus. Então, quando Maria Madalena entra, e ela não foi convidada, inclusive, quando ela decide ir, porque ela soube que Jesus estaria ali, e ela olha e vê que todo mundo estava com os pés limpos e a cabeça ungida, menos Jesus, ela imediatamente se bota aos pés dele, e como diz o Evangelho, com as lágrimas dela, por que as lágrimas? Porque ela já tinha benevolência nela. E era uma maldade de todos os homens na terra, aquele que era o que trazia a mensagem mais bonita para a gente, você deixar ele sem os pés estarem limpos. Ela então começa com as lágrimas dela a lavar os pés de Jesus e secar com os seus cabelos. E ela, que era uma mulher de posse, não tinha um óleo na bolsa, mas ela tinha um perfume. Então ela unge o cabelo de Jesus com o que ela tinha, com perfume. Porque o óleo quem tinha é o anfitrião da casa. Então ela unge o cabelo dele com perfume mais caro. Inclusive, Joana de Anjos vai dizer que foi um dos motivos porque Judas decidiu justamente trair Jesus pelo preço do que seria hoje o perfume. Ele achou um desperdício, Maria Madalena, usar um perfume para ungir o cabelo de Jesus, que naquela época o perfume era caro, não tinha boticário, né, gente? Então ele achou um absurdo fazer isso. Então olha que interessante o que é benevolência. Mas a benevolência é isso, né? A benevolência com seus semelhantes é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura, que são formas de se manifestar. Ser benevolente com o outro não é pegar, e eu vejo muito isso nas casas espíritas, e ir para um mutirão fraterno, distribuir quentinha no sábado para morador de rua. Aí vai lá, maltrata todo mundo, reclama que o carro está pesado, fica escolhendo qual morador de rua vai dar ou não vai dar. Eu vejo essas coisas acontecendo na casa espírita. Eu só vejo e olho, porque o presidente da minha casa espírita ele sempre falava isso. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa de errado, você não fala nada, mas você observa. Porque o erro do outro te ensina muito a você não cometer aquele erro. Eu só observo. Isso é benevolência? Ir reclamando, fazer cobrando, fazer exigindo. O fazer é o que menos importa. Olha como a frase é importante. O fazer é o que menos importa. Se você não fizer, outro vai fazer. Vocês tenham certeza que se não tiver na programação daquele espírito passar fome hoje, vai aparecer a espiritualidade, vai fazer alguém aparecer e dar a comida para ele. A gente não faz a caridade para ele, a gente faz a caridade para quem? Para gente. Para a gente, para aprender a desenvolver o quê? A nossa benevolência. E é por isso que o Espírito vai falar para a gente lá no Evangelho, que é o tema da palestra de hoje, que nós precisamos ter afabilidade e doçura. Porque a doçura que eu tenho mostra a benevolência que eu tenho. Não existe benevolência sem doçura. Não, fulano de tal é muito bom, mas é muito grosso. Isso não é o que os Espíritos estão falando. A linguagem dos bons Espíritos é a linguagem do amor. A linguagem da doçura. É a linguagem da gentileza. Me lembra até uma passagem que é uma entrevistadora... É até às 11. Foi? 5 para as 10. 5 para as 10. Até às 11 foi ótimo. Ou 5 para as 11. 5 para as 11. Porque eu falo, já estou muito atrasado. Tem uma passagem que eu gosto muito, que Chico Xavier foi ser entrevistado por uma entrevistadora,
E aí Emmanuel chega perto do Chico e fala assim: Chico, a entrevistadora acha que você é homossexual. E aí o Chico para, sem ela perguntar, e fala: você sabe, minha irmã, nessa encarnação eu não programei ter família. Porque a minha contribuição, porque a minha missão nessa encarnação era desenvolver a mediunidade. E a família me atrapalharia com isso. Mas o Chico foi até gentil, porque eu complementaria com ela. A afabilidade e a doçura não são características da mulher. São características dos espíritos mais desenvolvidos. Tanto que há mulheres que não são afáveis e doces e há homens que são afáveis e doces. Não é algo ligado ao arquétipo do ânimos e da ânima, do homem e da mulher. Não é algo biológico de que o fato da mulher produzir mais hormônios X e o homem mais Y faria isso. Não. Na realidade, a mulher produz testosterona, o homem produz o FSH e o LH normal. Na verdade, todos nós produzimos os dois hormônios. Inclusive, um depende do outro para poder fazer a transmissão e a produção. Não tem a ver com isso. A afabilidade e a doçura é o que todos nós vamos nos tornar o dia que nós formos espíritos mais evoluídos. É por isso que João é descrito no Evangelho de Jesus como o apóstolo mais jovem, mas também o mais doce. João era o mais sensível dos apóstolos. Tanto que no momento da crucificação só tinha 3 lá, não era isso? João, Maria de Nazaré e Maria de Madalena. Os que mais amavam Jesus. Então, entendam que esse é um convite para todos nós. O convite do amor e da bondade. E olha que ela não se importa de se jogar no chão e limpar os pés. Você não se importa muito com as aparências, com o ritual. Você importa em ser bom para o outro. E nada melhor que você tem para o outro. Nós estávamos discutindo no livro também a questão do trabalho, lei do trabalho. Eu comento com uma participante assim, mas a lei do trabalho, eu tenho meu trabalho e posso botar o preço do meu trabalho onde eu quiser. Ele estava fazendo uma discussão dos preços super altos que a gente compra em algumas categorias de trabalho. É isso. Algumas pessoas que chegam para você e eles compram o valor, você faz uma conta disso, mas esse valor não é compatível com o trabalho de 1 hora, 2 horas. Eu falei dela, é uma questão muito mais empática. Por mais que o trabalho seja seu, e todos nós queremos ser valorizados, ser reconhecidos, o seu trabalho exerce uma função social. Talvez a pandemia foi a que mais mostrou isso. Eu preciso do padeiro, do farmacêutico, do médico, do cientista, para fazer a ação. Eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. Então, a benevolência, eu entendi que eu sou instrumento de bondade em qualquer lugar, inclusive aonde? Inclusive não, principalmente aonde? No meu trabalho, na minha família, dos que eu vivencio. Então, a benevolência é entender que ela não pode estar ligada à aparência. Hoje eu acordei, fui para o centro, botei a máscarazinha de bonzinho, saí do centro, tirei a máscarazinha de bonzinho e botei a máscarazinha de vilão. É ter coerência. Às vezes eu saio com a minha irmã, né? E aí eu estou no trânsito, alguém me fecha, eu dou uma buzinada, eu reclamo, ela fala assim: você é espírita, não pode fazer isso. Aí eu falo para ela: eu sou espírita, mas não sou perfeito. Eu jamais digo, jamais direi numa palestra que eu não faço. Tem horas que eu perco a paciência. Eu ainda não cheguei naquele estágio evolutivo de alguém me fechar no carro e falar: vai com Jesus, meu irmão. Que Maria te abençoe. Tenha um dia de alegria e de paz. Não sou eu. Não vou mentir. Ao contrário. Nessas horas o que eu desejo é um pouco bem diferente. Né? Hoje eu não falo tanto, mas ainda penso. Já vai melhor. Mas o importante é entender que a benevolência é algo que é construído não para fora, é construído para onde? Para dentro. Então não se trata sobre o aparentar. E eu vejo às vezes isso muito, né? Na casa espírita que eu frequento, o presidente fala muito isso. Não adianta se internar na casa espírita. Porque tem trabalhador que você vai lá segunda-feira, está lá, terça-feira está lá, quinta-feira está lá, sexta-feira está lá. Parece que só falta botar um colchão ali e deixar ele dormir ali. Se ele está tão preocupado em fazer o bem fora da casa dele, provavelmente ele está fazendo o bem aonde? Em casa. Eu costumo sempre falar que a benevolência começa com você lavando a louça em casa. Começa com você não sobrecarregando
as pessoas que estão próximas a você. Começa com você olhando com mais empatia. A palavra é essa, empatia do outro, né? A bondade contra é assim, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você também. Eu tenho os meus interesses, você também. Então eu vou viver os meus interesses, mas entendendo que você também tem o quê? Tem os seus. Então, olha que interessante em relação à benevolência. A educação e a frequentação do mundo, ainda está no Evangelho segundo o Espiritismo, podem dar ao homem o verniz dessas qualidades de doçura e afabilidade. Então, às vezes, chega aquele palestrante, chega aquele político, que fala com aquela vozinha, assim, aquele jeitinho que parece de uma doçura. Não é verdade? Mas ele só dá o verniz da aparência. E o Evangelho de Jesus não é o Evangelho da aparência, é o Evangelho do conteúdo. É o Evangelho da realidade. É o Evangelho do comportamento. Então, o que o Espírito está falando? A gente não pode ter o verniz dessa qualidade. Sabe quando você chama um marceneiro para fazer um móvel para a sua casa? Você acha que ele usou aquela madeira de alta qualidade, mas ele usou uma madeira ruim e tascou no verniz escuro para você não saber? Você só descobre depois que não é isso que Jesus pede. Se o coração de algum modo está associado a isso, só tem hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. É ser benevolente em todos os lugares. É não ter aparência. Poxa, Emerson, mas eu ainda não consigo ser benevolente. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema mesmo. A gente está aqui para isso. Agora é importante você notar que vai ter sempre uma pessoa na tua família que é mais benevolente que você. Vocês já perceberam isso? Às vezes é uma avó, às vezes é uma mãe, às vezes é um irmão. Porque a encarnação é tão perfeita, né? Que a gente vem na família de forma tão desigual para a gente ensinar o que a gente já sabe e para a gente aprender o que a gente ainda não sabe. Por isso todo mundo recorda daquela avó que era uma doçura demais, ou lembra da mãe com aquela resignação absurda. A gente tem sempre uma figura que é uma representação moral desse conteúdo. E ela está nos ensinando a construir a benevolência, que é uma questão de construção, não é uma questão de posição, né? Ser afável e doce é uma escolha. Olha a palavra que eu estou usando. Ser afável e doce é uma escolha. Madre Teresa de Calcutá, nas cartas dela, ela falava que ela não sentia Deus dentro da igreja. Isso gerou na época um escândalo. Ela não sentia Deus. Porque ela disse que ela era responsável por a equipe que pegava o caminhão e ia buscar os alimentos para a igreja. E ela passava por Calcutá e via aquelas crianças todas passando fome, as pessoas miseráveis, e ela buscava aquilo tanto de comida, levava para a igreja e ficava orando lá, e ela não sentia Deus. Ela disse que ela só sentiu Deus quando ela saiu dos muros da igreja e foi olhar o outro para cuidar dele. Olha essa imagem, como ela é muito simbólica. O modo como ela trata o filho do outro como se fosse o quê? O próprio filho. Benevolência é isso. E essa imagem que não tinha foto na época que eu tive que fazer por IA, né? A IA agora está em tudo, né? Que é a foto de Francisco de Assis que volta para a mesma igreja que ele frequentava como príncipe para pedir esmola para quem? Os seus pobres. Inclusive tem aquela cena, né? Em que cospem no rosto dele porque acham aquilo absurdo. Um príncipe que abandonou tudo e está agora pedindo por ele. E aí nessa cena que cospem no rosto dele, o Francisco de Assis fala: a minha parte você já me deu. Agora o que você pode dar para os meus pobres? Olha exemplos de benevolência. Então a benevolência, está lá no livro Espírito de Luz do Chico Xavier, vai depender só da gente ter boa vontade e sinceridade. Fazer uma coisa de boa vontade. Sabe? Hoje você não está a fim de fazer. Não faça. Porque não é um ato benevolente. É mais fácil você falar assim para a pessoa: posso te ajudar? Hoje não dá, pode ser amanhã. Mas quando for o momento que você ajudar com o quê? Com bondade e sinceridade. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no teu coração e age com bondade. Cultive a brandura sem afetação, sem precisar falar com aquela vozinha que finge que é branda. Tenha a brandura real, aquela que você consegue ver. E a sinceridade sem espinho. Fala a verdade, só não precisa falar a verdade tão ofensiva. Eu
costumo brincar que hoje eu uso mais a palavra assim, você não acha? Ajuda muito com a sinceridade. Em vez de você falar, aquela pessoa que você ama fez um bolo, não ficou tão bom. Em vez de você falar assim para a pessoa, seu bolo ficou horrível, aí a pessoa pergunta, ficou bom? Aí você fala para ela, ficou bom, mas você não acha que talvez ficou um pouquinho queimado demais? Ou você não acha que talvez solou um pouquinho demais? Né? A gente precisa entender isso. O nosso encerramento, essa imagem linda de Jesus andando no mar de Canaã, lá do livro Boa Nova do Chico Xavier, que talvez nenhum dos apóstolos teve mais boa vontade do que Maria de Madalena. Que por mais que a igreja não reconheça que é apóstolo, ela está em todo o evangelho seguindo Jesus. Então ela era um apóstolo de Jesus. E ela amou Jesus e ela teve bondade com Jesus o tempo todo. Então no livro Boa Nova tem uma passagem que eu acho muito bonita, que depois que Jesus morre, Maria de Magdala quer ir trabalhar na casa do caminho com João, com Maria e com alguns apóstolos. E eles recusam ela. Porque eles dizem o seguinte, olha, você não pode trabalhar aqui porque todo mundo sabe que você é uma mulher má afamada. Então se você trabalhar não vão respeitar. Então ela não pôde trabalhar. Maria de Magdala, então, segundo a psicografia do Chico, ela sai dali e passa a cuidar das pessoas que tinham lepra. E fica cuidando das pessoas que tinham lepra anos. Até que chega um momento em que ela contrai a lepra. E aí, sabendo que ela não tinha muito tempo de vida, ela decide voltar à casa do caminho, olha a bondade, né? Olha a brandura, só para ver uma última vez João e Maria, porque eles juntos vivenciaram o Calvário. No meio do caminho de volta, Maria de Madalena cai no caminho, exatamente como a parábola do bom samaritano. A doença torna muito forte e ela acaba caindo. E ela não consegue retornar à casa do caminho. Ela é acompanhada por 2 cristãos que levam ela para a casa dele, cuidam dela. E aí na última semana, a passagem é linda, depois leiam no livro, né? Ela começa a delirar, começa a ficar muito ruim, já não consegue levantar da cama, e aí de repente, eis que ela, na mente dela, vê uma imagem, a imagem de Jesus andando no mar de Canaã. E aí Jesus, nessa imagem que ela vê, abraça ela, é Jesus vindo buscar ela. E fala, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Que a gente entenda que a afabilidade e a doçura é a porta estreita que vai levar a gente até Deus. Obrigado. Olha, o que falar? A oração que gostaria de fazer, não sei se vai conseguir chegar no coração de vocês com essa palestra. Eu fico até emocionada, porque é uma coisa tão simples que a gente tem, mas a gente usa realmente muito pouco. É amor ao próximo. Eu sempre bato e rebato nisso. Jesus deixou o mandamento, o ensinamento mais simples, porém o mais difícil para todos nós. E isso é uma coisa que me apega muito. Ama a Deus e ao teu próximo. Realmente, ainda estamos no jardim de infância. Mas sabemos também que depende só de cada um de nós. É a nossa força de vontade, o nosso livre-arbítrio que nos dá essa capacidade de pensar e ver que é tão simples, O nosso trabalho não começa aqui. A Casa Espírita é o nosso pronto-socorro, o nosso trabalho é lá fora. É realmente amar o nosso próximo, olhar para ele como irmão, tão imperfeito, tão necessitado de amor como nós. Que Jesus esteja conosco sempre, que é muito bom tê-lo ao nosso lado, nos guiando, e que, de coração, todos nós aqui agradecemos a palestra, a sua palestra. E seja sempre convidado. Sabe, falar de amor é muito simples, mas a gente não fala. A gente tem até vergonha de falar que ama. A gente tem vergonha de falar que ama o outro e sem ser em datas especiais. É olhar para o próximo e falar assim, te amo você. Por que essa vergonha? A gente, como ele disse,
não temos o minuto seguinte. Fazer o bem é agora. Dizer que ama, fazer um carinho, uma palavra, um sorriso na rua, é agora. Amanhã não sei se a gente está aqui ou está lá do outro lado, olhando o que nós podíamos ter feito e não fizemos. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão por todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que tem muitos. E que a gente tenha realmente essa força, essa vontade de se tornar cada vez melhor. E vamos, nem que seja a força. Que seja conosco agora sempre, Jesus.